Olá, bem-vindos ao tópico 4 do nosso módulo 2, onde vamos falar de outras tecnologias aplicadas ao ordenamento territorial no espaço rural e vamos tratar aqui de alguns aplicativos e plataformas digitais desenvolvidas para isso. Então, o ordenamento territorial rural, ele está em constante evolução e com o avanço das tecnologias, isso tem se mostrado cada vez mais rápido e mais necessário o investimento e o conhecimento dessas tecnologias. Dessa forma, novas abordagens e ferramentas têm surgido para auxiliar no planejamento e na gestão do espaço rural. Então, eu vou apresentar algumas dessas tecnologias que estão sendo aplicadas no ordenamento territorial rural, para que a gente possa ter esse conhecimento e esse pensamento crítico sobre a utilização dela. Uma das ferramentas que tem mais sido discutida nos últimos tempos, né, tem aparecido nos trend topics em tudo quanto é rede social, é justamente sobre as inteligências artificiais, o uso das inteligências artificiais e, com isso, aprendizado de máquina, deep learning e coisas do tipo, né, aplicados às mais diferentes finalidades. Então, a inteligência artificial e o aprendizado de máquinas estão sendo utilizados para analisar um grande conjunto de dados georreferenciados e a identificar padrões e tendências. Essas tecnologias podem ajudar no mapeamento do uso do solo, na detecção de mudanças ambientais, na previsão de conflitos e no desenvolvimento de modelos de gestão territorial mais precisos e eficientes. O interessante dessa tecnologia é justamente o uso de um volume muito grande de dados, de diferentes fontes, para fazer previsões e geração de cenários. Então, isso nos ajuda no processo de tomada de decisão. Claro que por mais que a gente fale de inteligência artificial, a gente tem sempre que ter, né, um ser humano, né, manipulando, compreendendo e discutindo isso com uma visão crítica para entender o que está sendo gerado, melhorar o processo, né, o algoritmo matemático, né, nada mais é do que essa inteligência artificial que um algoritmo matemático de escolha, para que se possa tomar decisões, né, para que se possa gerar resultados mais aplicados e decisões mais precisas. Junto a isso, nós temos, né, o que nós chamamos de Big Data, que é a coleta e análise de um grande volume de dados que tem se tornado cada vez mais acessíveis. A aplicação de técnicas de Big Data no ordenamento territorial rural permite a utilização de dados provenientes de diferentes fontes, como dados climáticos, dados de produção agrícola, imagens de satélite, informações socioeconômicas, né? E com esses dados é possível se integrar e processar para fornecer, né, insights valiosos na tomada de decisão relacionados ao ordenamento territorial. Então, a gente trabalha, né, cada vez mais com a inteligência artificial, utilizando o Big Data, né, aprendizado de máquina, Deep Learning, para poder, com esse volume gigantesco de dados que tem sido gerado por essas tecnologias, né, que nós temos cada vez mais disponíveis, e isso vem ajudar o gestor a tomar as melhores decisões. Além disso, a gente pode falar da internet das coisas, né, o IoT, né, a internet das coisas, que desempenha um papel importante também no ordenamento territorial, permitindo a conectividade de dispositivos e sensores no ambiente rural. Esses sensores podem ser utilizados para monitorar variáveis como qualidade do solo, umidade, temperatura, fluxo de água. Esses dados podem ser coletados em tempo real e utilizados para tomar decisão mais precisa e eficiente no manejo do território. Podemos falar também do blockchain, né? O blockchain surgiu aí, uma tecnologia, principalmente quando a gente está falando de moedas digitais, e hoje tem sido aplicado também em diferentes, né, áreas, né, como a área bancária, a área de finanças, mas também pensando aí na área de ordenamento territorial, a gente tem a tecnologia do blockchain com o potencial de trazer, né, grande transparência e segurança, né, na área de ordenamento territorial rural. Por meio de contratos inteligentes, é possível registrar e rastrear transações de terra, facilitando a regularização fundiária e reduzindo os conflitos de posse. Além disso, o blockchain pode ser utilizado para garantir a autenticidade e a veracidade das informações relacionadas ao território rural. Uma outra tecnologia cada vez mais utilizada e que a gente deve aprender a utilizar de forma crítica, de forma eficiente, são as redes sociais e as plataformas colaborativas. Então, esses dois elementos têm desempenhado um papel importante no ordenamento territorial rural, ao promover a interação e a troca de conhecimento entre diversos atores envolvidos, como agricultores, pesquisadores, organizações não governamentais,
né, e organizações governamentais, de forma que essas ferramentas permitem o compartilhamento de informações, experiências, boas práticas, fortalecendo a participação e engajamento da comunidade rural no processo de ordenamento territorial. Nós temos vários exemplos da utilização, né, desse processo, né, por exemplo, comunidades quilombolas que têm sofrido com invasão de terra, então a comunicação utilizando redes sociais, acessando pesquisadores, para que eles possam avaliar, identificar espacialmente essas ocupações irregulares. Junto a isso, passar ao poder público, para que o poder público possa tomar essas decisões de intervenção nesse território para impedir essa irregularidade, são ferramentas que já têm sido utilizadas, né? Eu tive a oportunidade de já participar disso, né? Para que a gente possa ter um controle maior e a manutenção, né, do território tradicional. Nós temos a realidade virtual e a realidade aumentada, também como ferramentas, novas tecnologias a ser utilizadas para visualização e simulação do território, ou melhor, do ordenamento territorial rural, pois elas permitem a criação de ambientes virtuais ou sobreposições de informações digitais no mundo real, facilitando a visualização de cenários e o planejamento do uso do território. Essas são apenas algumas das tecnologias que estão sendo aplicadas no ordenamento territorial rural. É importante ressaltar que a adoção dessas tecnologias deve ser acompanhada por uma análise crítica e considerar as particularidades de cada contexto, garantindo respeito aos princípios de sustentabilidade, inclusão social e preservação ambiental. Então, com o avanço da tecnologia, também surgiram aplicativos e plataformas digitais voltados ao ordenamento territorial rural. Essas ferramentas permitem o acesso a informações georreferenciadas, dados sobre propriedades rurais, mapas temáticos, legislação ambiental, entre outros recursos relevantes para o ordenamento territorial rural. Além disso, essas plataformas elas facilitam a integração e o compartilhamento de informações entre diversos atores envolvidos no processo do ordenamento territorial rural, como órgãos governamentais, comunidades e especialistas. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para apresentar algumas dessas plataformas, a gente poder conhecer, né, ou mesmo rever para aqueles que já conhecem essas plataformas. Então, aqui nós temos, né, o Sistema Nacional de Cadastro Rural, né, o SNCR, que é uma plataforma do INCRA, né, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Brasil, e que permite o cadastro e regularização de imóveis rurais. Os proprietários podem realizar consultas, atualizar informações, obter certidões e documentos relacionados à sua propriedade. Então, é de grande importância que se faça, que tenha essa plataforma, porque agora nós temos um grande banco de dados sobre, né, as propriedades rurais. Junto a isso, nós temos, né, o SICAR, que é o novo modo de regularização ambiental, que está relacionado ao CAR. Né? O CAR é uma plataforma digital que permite que os proprietários rurais realizem o cadastro de suas propriedades, informando dados sobre o uso, a conservação dos recursos naturais. Essa ferramenta ela auxilia no controle e monitoramento do cumprimento da legislação ambiental, como a preservação de reserva legal, de áreas de preservação permanente. Então, quando a gente entra aqui, né, no módulo de regularização, nós vamos ver aí, né, as informações, né, o fluxo, né, de informações, como a inscrição no CAR, então, como se realiza isso, né, baseados aí no novo Código Florestal, o acompanhamento, regularização e a negociação, né, caso se possua excedentes na vegetais, então como na área de vegetação, como você trabalhar com área de servidão, então tem uma série de informações que você pode consultar aí. Junto a isso, nós também temos, né, o sistema de terra legal, né? Então o programa Terra Legal ele foi desenvolvido pelo governo brasileiro para utilizar, né, essa plataforma legal para se utilizar, né, uma plataforma digital para regularização fundiária de imóveis rurais. Através dessa plataforma, os proprietários podem obter informações sobre a situação jurídica de suas terras, realizar a retificação de áreas e obter a documentação necessária para a regularização. Temos também, né, o Google Earth, né, o Google Earth é uma plataforma digital, né, espacial, bastante utilizada aí
né, em diversas órgãos, diversos aplicativos. Então, é um aplicativo para a gente visualizar, né, e observar de forma detalhada o território rural a partir de imagens, né, de sensoriamento remoto, imagens de satélite. Essa ferramenta é amplamente utilizada para identificar áreas desmatadas, a análise, né, de uso do solo. Só que a gente tem que ter um cuidado aqui, né, porque as imagens nem sempre são de datas que podem ser utilizadas. Nós temos que entender que as imagens disponibilizadas no Google Earth Pro, na verdade, é um conjunto das melhores imagens de uma determinada região. Então, são imagens que normalmente se retiram as nuvens. Então, foram escolhidas imagens que fazem uma composição de um período, tá? Então, são imagens já pré-tratadas, não são as imagens originais. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora da utilização delas. A minha recomendação sempre assim, usa o Google para conhecer o território, para pontuar os elementos, mas quando for fazer de fato análise, utilizando imagens de sensoriamento remoto, que se busque as imagens originais para que você possa ter a garantia, né, da não distorção ou da não alteração, né, desse dado original. Tá ok? Temos também, vou apresentar para vocês o QField, né? O QField é um aplicativo para celular para você fazer levantamentos de campo. Ele se vincula diretamente com o QGIS, né? Que é um software de SIG gratuito. Então, o QGIS ele é de fácil utilização para você fazer coleta, você configurar, fazer coleta de dados, né? De forma gratuita e que você depois possa jogar dentro de um software SIG. Tá? Também tem sido bastante utilizado, principalmente por comunidades tradicionais, porque ele trabalha offline, online, então ele é bem bacana e bem tranquilo de trabalhar. Então vale a pena conhecer o QField para esses levantamentos de campo. Temos o Invest, tá? Que é uma plataforma que foi desenvolvida pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então, ele é um software que utiliza modelagem econômica e ambiental para auxiliar na tomada de decisões relacionadas ao ordenamento territorial. Então, essa plataforma ela permite avaliar os impactos de diferentes cenários de uso do solo, considerando tanto aspectos econômicos quanto serviços ecossistêmicos fornecidos pelo território. Né? Temos aí também, né, o AgroSmart. O AgroSmart ele é um aplicativo que utiliza sensores e dados meteorológicos para fornecer informações sobre irrigação, manejo de culturas e otimização de recursos no ambiente rural. Essa plataforma ela auxilia na tomada de decisão relacionado principalmente ao uso da água, manejo, né, de culturas e práticas sustentáveis. Então, você vai ver aí, né, que pode ser usado tanto para pequeno como para grande negócio, trabalha com a questão do conceito, né, de uma gestão mais voltada para a sustentabilidade, então ele é bastante interessante também, tá? Mostrando aí, né, no caso aqui do AgroSmart, já apoia mais 100 mil produtores da América Latina, mostrando a área, né, de dispersão aí, dessa tecnologia. Junto a isso, nós temos, né, podemos também citar o MapBiomas. Então, o MapBiomas é uma plataforma colaborativa que utiliza imagens de satélite para mapear e monitorar o uso e a cobertura da terra. Essa ferramenta fornece dados utilizados sobre desmatamento, né, áreas agrícolas, florestas, entre outros aspectos relevantes para o ordenamento territorial rural. O MapBiomas é uma plataforma bastante interessante, porque além de fornecer os dados, ele tem também uma análise histórica muito longa. Ele analisa desde 1985 até, né, a última vez que eu entrei aqui, já tinha os dados de 2021. Então, eles devem estar finalizando o processamento dos dados de 2022 para entrar. E você tem tanto uso e ocupação territorial, e aí, a partir da imagem do satélite Landsat, que eu comentei, né, no módulo 2 de sensoriamento remoto, com pixel de 30 metros. Então, dá para fazer todo esse aspecto de evolução de ocupação territorial. Tem uma série de gráficos associados aí sobre os tipos de ocupação. Você consegue visualizar uma série de produtos relacionados ao uso de ocupação do território, além de ter outras ferramentas aí, como análise, né, de previsão de desmatamento, previsão de incêndio, né, de queimadas. Então, é uma plataforma muito grande, uma plataforma que tem crescido cada vez mais com investimento, né, de várias universidades. Então,
para quem muitas vezes não tem, né, a habilidade ou conhecimento para utilizar e processar imagens de sensoriamento remoto, o Map Biomas já traz produtos prontos para tomada de decisão. Então, ele é muito rico, muito interessante, ele tem todo o detalhe, todo o detalhamento aqui do que é o Map Biomas, como ele tem trabalhado. Então, mostrando aqui, ó, 3 décadas de dados, de 85 a 2021, desmatamento de vegetação, né? Desmatamento de vegetação secundária, informações sobre mineração, irrigação e qualidade de pastagem, impacto do fogo, redução de superfície de água. Então, é uma série de dados que você pode ver pela cobertura, mudança, estatística, qualidade. Tem tem infográficos já gerados aqui, bastante ricos, para que a gente possa compreender, né, esse processo aí de evolução. Então, mostrando aí de 1985 a 2021, a redução, né, de vegetação nativa em milhares de hectares, aumento de pastagem, de agricultura, mostrando aí a formação que a gente tem no Brasil. Então, é um site muito rico, né, para se pesquisar, para se trabalhar, principalmente quando a gente não tem muita familiaridade com o uso, né, dessas tecnologias de sensoriamento remoto. Podemos também falar aí do Terra Brasilis, né? Então, está aqui o site do Terra Brasilis, que também é uma plataforma, né, de dados espaciais, só que essa plataforma ela é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE, eu já mostrei para vocês, e que disponibiliza imagens e dados geoespaciais para o monitoramento e análise do território. É uma ferramenta valiosa para se trabalhar com o ordenamento territorial rural, pois permite, né, a visualização e análise de informações geográficas. Então, quando a gente clica aqui na plataforma do Terra Brasilis, ele vai acessar aí uma série de informações para a gente, né, relacionadas ao uso e à ocupação do território, né? Então, a gente pode visualizar o que está acontecendo, visualizar a legenda das informações, extrair dados, né? Então, o PRODES, né, é o projeto, né, do INPE, que trabalha com a parte de desmatamento. Então, a gente observa aí a situação do desmatamento no nosso país, além de uma série de outros dados relacionados que podem ajudar no processo de ordenamento territorial no espaço rural. Então, vou interromper aqui o compartilhamento. Então, essas são apenas alguns exemplos de aplicativos e plataformas digitais que podem ser utilizados no ordenamento territorial rural. Existem muitas outras, a gente poderia estar falando aqui, né, até de sistemas de programação, como o ODK, né, do próprio Google, onde eu posso fazer aplicativos para levantamento de campo. Nós trabalhamos com isso em outros projetos, né, para trabalhar com assentamento. Então, fizemos toda a programação em software livre, para fazer levantamento de campo, questionário sobre produtividade rural, para entender como é a produtividade atual e orientar para melhoria na qualidade produtiva e utilização do solo, né? Então, é sempre importante, né, pesquisar e explorar as opções disponíveis na sua região, pois podem existir outras soluções específicas desenvolvidas por instituições governamentais, organizações e empresas que atendem as necessidades locais. Então, essas novas tecnologias, elas têm o potencial de transformar, né, a forma como o ordenamento territorial rural ele é realizado, tornando mais preciso, eficiente e sustentável. No entanto, é fundamental que essas tecnologias sejam aplicadas de forma adequada e considerando as particularidades de cada contexto, levando em conta as questões como inclusão digital, acesso à tecnologia, a capacitação dos envolvidos. A integração dessas tecnologias com conhecimentos tradicionais e envolvimento de comunidades rurais são essenciais para garantir um ordenamento territorial que promova o desenvolvimento econômico e a conservação dos recursos naturais. Então, só para a gente fechar, né, o nosso tópico aqui, né, em resumo, nós temos muita tecnologia disponível. A ideia é que a gente tenha uma visão crítica sobre essas tecnologias na hora das suas escolhas, na hora da manutenção em médio e longo prazo dessas tecnologias e, principalmente, que haja uma integração entre a sociedade, comunidades locais, comunidades tradicionais e o governo, para que a gente tenha uma efetividade na utilização disso, né, dessas novas tecnologias, para o ordenamento territorial no espaço rural. Obrigado por ter assistido, né, a nossa aula.